Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Moreira, sou gerente de comunicação da Oriba Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oriba Webinar. O tema do webinar de hoje é uma continuação da primeira sessão que nós tivemos sobre o SPRI e que será apresentado hoje pela professora Daiane Tada, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Como de costume em nossos webinars, as perguntas serão respondidas ao final da apresentação. Vamos iniciar. Eu passo a palavra então à professora Daiane. Bom webinar a todos para vocês. Com você, professora Daiane. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e a Roriba pela oportunidade de apresentar parte da minha pesquisa, que é coordenada no Laboratório de Nanomateriais e Nanotoxicologia da Unifesp. Essa pesquisa, parte dela é realizada com ressonância plasmônica de superfície e hoje eu vou abordar essa técnica analítica, primeiramente explicando o que é a ressonância plasmônica de superfície, o SPR, e o SPR com imagens. Em seguida, eu vou apresentar algumas das aplicações e selecionei alguns exemplos para detalhar um pouquinho mais a estratégia e a metodologia utilizada. Eu vou dar um foco maior em aplicações clínicas, especialmente na detecção de vírus e no desenvolvimento de vacinas. Por fim, eu vou apresentar o uso do SPR nos estudos de interação de nanomateriais com biomoléculas e membranas. Para esse tema, o SPR ele tem sido muito prático e inovador, avaliando os nanomateriais em relação à sua eficiência terapêutica ou em eventuais eventos tóxicos. O SPR ele foi desenvolvido para o estudo de interações moleculares. Ele permite análise em tempo real de interações bioespecíficas sem uso de marcadores. O que é muito valioso, porque marcadores eles podem alterar a estrutura molecular e podem, por exemplo, no caso de proteínas, comprometer a função. Além disso, é possível por meio do SPR realizar uma análise em tempo real, obter informações de velocidade de associação e dissociação e com isso, então, conseguindo conhecer as constantes de afinidades. Quais informações eu consigo, então, obter de um equipamento de SPR? Essa imagem mostra um equipamento de SPR comercializado pela Roriba, muito semelhante ao que eu possuo no meu grupo de pesquisa, e por meio dessa técnica é possível observar se ocorre ou não a interação entre duas moléculas em estudo, quão forte é essa interação, quão rápida ela acontece, associando e dissociando-se, quão específico é esse evento, e eu também consigo informações sobre uma amostra desconhecida, podendo observar se uma molécula em estudo está ou não presente nessa amostra desconhecida e em qual concentração ela se encontra. Utilizando então o SPR para realizar os experimentos e obter toda essa variedade de informação, além de não precisar de marcador, eu consigo uma alta sensibilidade, alta versatilidade, porque com apenas um equipamento eu consigo estudar diferentes tipos de interações e diferentes tipos de amostra. De uma forma muito econômica, já que o biochip utilizado no equipamento ele é reutilizável. Além disso, eu posso, ao final do experimento, recuperar a amostra e também detectar e selecionar moléculas, micro-organismos ou células de interesse. Mas como que o SPR consegue realizar e retirar tantas informações? Primeiro, para realizar o experimento de SPR, dentro do equipamento, eu preciso ter um prisma de quartzo recoberto por uma fina camada metálica, geralmente ouro, sobre a qual será inserida uma célula de fluxo. Previamente, algumas moléculas devem ser
imobilizada sobre a superfície do biochip e em seguida a amostra ela é inserida na célula de fluxo juntamente com um tampão de corrida. Então eu posso escolher na superfície imobilizar moléculas de estudo e também moléculas controle. Caso a molécula que eu esteja procurando esteja presente, ela irá interagir com um ponto específico desse biochip. Essa interação, então, será acompanhada tanto por variação de reflectividade de luz, uma vez que esse prisma ele é irradiado por uma luz, quanto por imagens diferenciais. Após ocorrer a interação, é possível injetar em cima desse prisma uma solução de regeneração que vai induzir a desorção da molécula estudada, gerando então uma superfície limpa e pronta para uma nova análise com uma amostra diferente. Qual que é o princípio dessa técnica? Bom, primeiro, quando eu tenho uma luz que vai incidir na interface de um metal, uma camada fina de metal em um contato com um meio de constante de elétrica, parte dessa luz será absorvida pelo plasmon da superfície metálica e parte será refletida e então detectada pelo detector. O segredo desse SPR é que eu consigo variar o ângulo de incidência dessa luz e com isso variar a interação entre a luz e o plasmon da superfície. Incidindo então uma luz de comprimento de onda de cerca de 635 nanômetros, eu gero, após essa ressonância entre a luz e o plasmon da superfície, é gerado um campo ao redor dessa superfície, uma onda evanescente que tem uma extensão de aproximadamente metade do comprimento de onda da luz incidida. Portanto, qualquer evento e variação de massa que ocorrer em cima dessa superfície irá causar uma variação da interação da luz com o plasmon da superfície. Variando o ângulo de incidência da luz na interface metal com meio de constante de elétrica, é possível observar o decaimento da luz refletida até que se encontra um mínimo. Nesse mínimo ocorre a ressonância completa da luz com o plasmon da superfície. Caso ocorra algum evento na superfície desse biochip em cima do metal, ocorrerá uma variação desse ângulo de ressonância completa. E aí é possível, por meio do cálculo dessa variação de ângulo de ressonância completa, determinar a extensão de uma distorção. Uma outra estratégia, e é a estratégia utilizada no equipamento da Horiba, é fixar o ângulo de incidência da luz, chamando ângulo de trabalho, bem próximo ao ângulo de ressonância completa. Nesse ponto, com essa incidência no ângulo de trabalho, a superfície ela é muito sensível a qualquer variação de massa. Portanto, qualquer molécula que adsorva em cima da superfície irá gerar uma variação de reflectividade da luz. Calculando então a variação de reflectividade, é possível acompanhar a extensão da adsorção que ocorreu em cima da superfície metálica. Portanto, no experimento de SPR é possível monitorar variações de reflectividade e, por meio dessas variações, quantificar. Quanto maior a variação, será maior a quantidade de moléculas adsorvidas sobre a superfície metálica, avaliar a especificidade
porque eu consigo avaliar a variação de reflectividade em diversos pontos dessa superfície. Portanto, eu consigo avaliar se a molécula injetada em cima do biochip, ela gerou uma adsorção em um único ponto ou um único grupo de pontos ou em mais de um deles. E é possível calcular a força dessa interação, calculando a extensão da adsorção, obtendo dados cinéticos, a velocidade de desorção pela passagem de outros ligandes ou outras soluções. No SPR com imagens, o SPRI, há uma outra vantagem, porque além das curvas de reflectividade em função do tempo obtidas em tempo real, é possível observar a superfície completa do biochip. Essas regiões, então, esses pontos circulares, foram os pontos onde foram realizadas as modificações da superfície, as moléculas imobilizadas. No equipamento com imagens, além da curva, eu consigo observar toda essa superfície, podendo avaliar, então, alguns interferentes, como defeitos de superfície. Por exemplo, nessa imagem, ao realizar essas imobilizações, nós criamos alguns defeitos nessa superfície. Ou então possíveis contaminantes nas soluções injetadas, por exemplo, bolhas. Nos equipamentos que só geram as curvas, eu não consigo avaliar a qualidade dessa superfície, portanto, eu não consigo acompanhar se realmente a variação observada é um evento de interação ou é um defeito da superfície. Essa imagem é uma imagem real, gerada por uma câmera de CCD, mas eu consigo também obter uma imagem diferencial, ou seja, no tempo zero e no tempo escolhido. Eu posso zerar a qualquer momento, observar uma imagem toda escura, e em seguida da injeção da amostra, eu vou observando quais foram os pontos mais claros. Os pontos mais claros são os pontos onde ocorreram as interações e onde foi gerada a maior variação de reflectividade. Então, eu consigo observar visualmente os pontos onde ocorreram as adsorções e ter uma observação global e não apenas pontual dessas interações. Então, por exemplo, ao ocorrer um experimento início, eu consigo ver onde estão cada grupo de moléculas. E ao ocorrer a interação, apenas aquele pontinho onde houve a interação é que vai ficar mais claro. E nesse pontinho eu posso acompanhar também qual é a variação de reflectividade em função do tempo, como mostrado nessa curva. Outra possibilidade do SPRI é acoplar essa técnica à espectrometria de massa. E aí ele vai me permitir retirar a fina camada de metal de cima do prisma do biochip e reconhecer em cada um dos pontos estudados qual era essa molécula, com uma especificidade muito grande, que é a proveniente da espectrometria de massa. Então, identificar quais são os pontos onde ocorreram as interações fica ainda mais completo quando eu realizo nesses pontos uma espectrometria de massa. Posso depois, então, de ter utilizado esse biochip no SPRI, retirar, conectar no espectrômetro de massa e identificar quais eram essas moléculas que interagiram. Posso identificar e posso também recuperar essas moléculas. Vantagem de acoplar o SPRI com o espectrômetro de massa. É o baixo risco de contaminação da amostra, porque com isso eu tenho um menor número de passos experimentais, quantificar e identificar o analito capturado com maior precisão. Além do mais, eu consigo detectar de alguns a centenas de compostos adsorvidos ali em cima do biochip. Essa grande versatilidade do SPR provém também
da possibilidade de conseguir construir sobre um chip, um biochip, aqui o prisma de quartzo com a fina camada de ouro, de construir diversas matrizes de analitos. Então, eu vou imobilizar sobre esse biochip de números diferentes, né, de acordo com o experimento que nós temos em mente. Então, eu posso variar de alguns a muitas centenas de pontos, ou então replicatas das mesmas moléculas em cima do biochip. Em um mesmo experimento, é possível, portanto, avaliar uma única molécula em diferentes concentrações, diferentes moléculas, mais de 100 interações diferentes com muitas replicadas. O que é essa curva que é gerada no experimento de SPR? Eu consigo acompanhar para cada um desses pontos escolhidos em cima do biochip, eu consigo acompanhar a variação de reflectividade em função do tempo. E com isso eu consigo acompanhar um aumento de variação que corresponde à etapa de associação, reconhecimento entre a molécula injetada e aquela imobilizada em cima do biochip, e a etapa de dissociação, seguida pela etapa de regeneração, que é a volta do biochip, né, no estado inicial. Essa curva cinética, ela permite calcular as constantes de associação e dissociação e, portanto, tendo essas constantes, é possível calcular a constante de afinidade entre essas moléculas em estudo. Portanto, resultado de um experimento de SPR é a velocidade de adsorção, a quantificação, a especificidade, porque eu posso, no mesmo biochip, colocar moléculas diferentes e aí eu vou estudar se a molécula injetada reconheceu uma ou mais moléculas. Posso estudar efeitos alostéricos, então pensando num experimento completo. Eu faço a imobilização da molécula capturadora, injeto a molécula em estudo essa interação. Em seguida eu regenero e coloco uma possível molécula que vai causar um efeito alostérico. E em seguida eu injeto a molécula em estudo novamente, para ver se a molécula injetada conseguiu inibir a interação estudada. Então eu consigo avaliar a afinidade de interações. Por exemplo, esse resultado de experimento, cada uma dessas cores representa um desses pontos ou um grupo desses pontos. Eu posso ter uma curva média para cada tipo de molécula imobilizada sobre o biochip. Cada curva dessas representa. E cada ponto desses, onde eu vejo uma variação, significa uma injeção diferente, realizada em função do tempo. O SPR tem diversas aplicações biológicas, né? Eu consigo estudar diversas interações bioespecíficas. Então, por exemplo, entre duas fitas de DNA, DNA e RNA, proteína e proteína, um peptídeo e uma proteína, um anticorpo e um vírus, DNA e proteína ou proteína e carboidrato. Eu posso ainda estudar um ligante interagindo com uma bactéria ou um ligante interagindo com uma célula. Pensando nessas aplicações biológicas, eu selecionei alguns trabalhos para demonstrar essa versatilidade de aplicação do SPR. E esses trabalhos eu irei detalhar a metodologia desenvolvida. Então, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês é de seleção e detecção de células. Em cima de um biochip, foram imobilizados diversos tipos diferentes de anticorpos e, em seguida, uma suspensão de células, uma suspensão de amostra desconhecida, foi injetada em cima desse biochip
e o biochip foi capaz de capturar dessa amostra as células de linfócito B. Aqui é uma imagem do biochip funcionalizado com os anticorpos. Em seguida, a imagem do biochip com as células adsorvidas e, por fim, do biochip regenerado, pronto para receber uma nova amostra. Então, com isso, é possível selecionar determinado tipo de célula, como, por exemplo, neste trabalho, que foi selecionadas células de linfócito B de uma amostra mais complexa. O prisma pode ser regenerado e receber a injeção de uma nova amostra. Um outro trabalho com uma estratégia muito interessante também foi realizado para monitorar instantaneamente a secreção de proteínas por células. Então, essa estratégia ela é muito útil em cima dessa superfície do biochip. Foi mobilizada proteína. As células elas foram cultivadas dentro de uma célula de fluxo com o meio de cultura. E, em função do tempo, a produção de anticorpo por essas células foi acompanhada pela variação de reflectividade em cada um dos pontos. Então, nesse trabalho especificamente, foi mobilizada a lisozima e a produção de anticorpo anti-lisozima por essas células foi acompanhada em tempo real. Então, comparando com o método ELISA, que precisa de no mínimo 30 a 60 minutos, o hibridoma de célula B foi determinado em questão de minutos. Então, aqui a imagem diferencial desses pontos do biochip. Quanto maior a concentração de cada um dos pontos contendo a proteína a lisozima, maior a intensidade do sinal e, em função do tempo, foi possível perceber em cada um dos pontos o aumento da adsorção. Quanto maior a concentração de lisozima em cada um dos pontos, maior a variação, então, sendo possível observar essa interação em função do tempo. Em alguns minutos, a produção de anticorpo dessas células. Mais um exemplo é o uso do SPR na identificação de mutação de DNA. Nesse trabalho, fitas complementares padrão foram imobilizadas em cima do biochip e amostras desconhecidas foram injetadas em cima desse biochip. De qualquer forma, as fitas complementares elas irão se reconhecer e será possível observar então a variação de reflectividade desse biochip. No entanto, onde acontece o mau emparelhamento, devido à mutação do DNA, essa interação ela não é muito estável e ela é eliminada aquecendo-se então a 45 graus. Após acontecer essa interação, o SPR é aquecido a 45 graus. Então, essas fitas são liberadas e esse processo de desorção é observado também na curva cinética. E em seguida, para confirmar qual era esse fragmento onde havia a mutação, são injetadas as fitas padrão de sequência conhecida. E aí ela vai novamente interagir com aquela fita que ficou em cima do biochip. E com isso é identificado qual é o fragmento que havia mutação. Primeiro é identificado que tinha uma mutação na amostra, em seguida em qual fragmento. Esses foram os exemplos mais gerais de aplicações biológicas e agora eu vou apresentar algumas aplicações clínicas do SPR, que vai desde diagnóstico, desenvolvimento de terapia e biossegurança. O SPR ele vai conseguir detectar, por exemplo, vírus ou então o anticorpo produzido no soro do paciente devido à infecção do vírus. Pensando na aplicação de biossegurança,
O SPR, ele trouxe grandes vantagens, especialmente no limite de detecção. O limite de detecção de toxina, por exemplo, por SPR, eles são realmente muito baixos. Essa revisão, a revisão de 2009, e eu selecionei essa revisão porque ela faz uma comparação de diversos métodos para diversas toxinas diferentes. Então a gente pode ver que para algumas toxinas o limite de detecção chega até a meio nanograma por grama de amostra ou 2,5 nanograma por mililitro de amostra. Nas aplicações clínicas, como eu já tinha falado para vocês, eu vou focar um pouco mais nas aplicações clínicas envolvendo vírus, e nesse tema vou abordar tanto a diversidade de aplicações do SPR na detecção de vírus, quanto nessa versatilidade de detecção, nas estratégias usadas para conseguir detectar vírus. Então, primeiro, falando sobre a versatilidade de aplicação, selecionei essa revisão para recomendar para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa aplicação. É uma revisão em que o autor destaca as diversas formas que a ressonância plasmônica de superfície pode ser usada para diagnóstico de infecção viral. Eu consigo com SPR detectar tanto estágios diferentes de doenças, encontrar biomarcadores ou apitâmeros, encontrar inibidores para o vírus em estudo, entender o mecanismo de ação ou de infecção desse vírus e distinguir entre os subtipos de vírus, ainda que as famílias sejam bem semelhantes. Um exemplo é o uso do SPR no monitoramento de estágio de doenças infecciosas, como por exemplo esse trabalho que desenvolveu um biochip para detectar o estágio de infecção pelo vírus Epstein-Barr. Nessa estratégia, os pesquisadores imobilizaram o antígeno conjugado com fita de oligonucleotídeo. Em seguida, a amostra de pacientes foram injetadas amostras de soro e a presença do anticorpo no soro do paciente foi determinada por SPR. Como essa imobilização ela é feita com base em fitas de oligonucleotídeo, o aquecimento a 45 graus leva à regeneração do biochip e com isso é possível utilizar uma nova amostra de soro. Então, nesse trabalho, eles conseguiram detectar diferentes anticorpos na amostra de soro. Um outro trabalho selecionado para demonstrar o uso do SPR no monitoramento de estágio de doença é esse trabalho onde foi detectadas as diferentes fases da infecção por hepatite C. É uma estratégia muito inteligente utilizada para diferenciar o paciente que foi infectado por hepatite C, se ele está no estágio de hepatite crônica, cirrose ou carcinoma hepatocelular. Quando um paciente ele se infecta com a hepatite C, é conhecido que apenas 20% deles conseguem lidar com o vírus sendo curado, mas 80% tem uma evolução, né? Dentro desses 80%, 20% para cirrose e 2 a 3% para carcinoma hepatocelular. Por isso seria de extrema importância ter um teste rápido para detectar a infecção do vírus e, ao mesmo tempo, conhecer em qual estágio da doença o paciente está. Então, para isso, seria necessário analisar um grande número de amostras de soro de pacientes e de epitopos de proteínas virais. Os pesquisadores pensaram em fazer biochips de peptídeos, que seriam os epitopos, e usar as amostras de soro. Qual foi a estratégia pensada? Primeiro, avaliar a composição relativa de cada tipo de anticorpo com diferentes especificidades.
E eles perceberam que isso é determinante para identificar o estágio da doença, muito mais do que determinar se o anticorpo está ou não presente no paciente, como é geralmente realizado os diagnósticos, né? Eles detectam se o paciente tem ou não anticorpo. Mas nesse trabalho, a grande importância dele foi que eles perceberam que era necessário determinar qual a razão entre os diferentes anticorpos no paciente. Eles fizeram um biochip com 56 peptídeos diferentes e esses peptídeos eram correspondentes ao proteoma viral completo. Em seguida, e esses peptídeos foram então imobilizados em cima do biochip e em seguida o soro do paciente contém diversos anticorpos diferentes, foi injetado no biochip. Foram usadas 68 amostras de soro de pacientes infectados e não infectados. Para cada paciente, que portanto estava em um estágio diferente da doença, foi observado um padrão de reconhecimento dos peptídeos do biochip. Então, cada estágio da doença gera um perfil de reconhecimento desses peptídeos em cima do biochip, né? Um sinal diferente de variação de reflectividade para cada estágio da doença. Então, o estágio da doença ele foi correlacionado com um perfil diferente de anticorpos. O sinal de SPR gerado por soro de paciente ou por paciente foi diferente para cada um dos peptídeos imobilizados no biochip. Fazendo então uma análise estatística multivariada, foi possível diferenciar os estágios crônico, da cirrose, do carcinoma hepatocelular, dos pacientes saudáveis e daqueles que estavam com cirrose alcoólica. Portanto, o valor desse trabalho é que ele provou que as razões entre níveis de anticorpos podem ser usadas para distinguir os 3 estágios da doença. E esse foi um método muito rápido e prático, porque com um biochip, análise de vários soros, você consegue distinguir os estágios da doença. Falando agora da versatilidade do SPR na forma de detecção de vírus, eu posso usar para detectar um vírus a proteína do capsídeo do vírus como biomarcador, detectar a glicoproteína do vírus por glicanos, detectar um vírus inteiro na superfície do biochip ou anticorpos produzidos pelo organismo infectado. Ainda podem ser usadas proteínas recombinantes do núcleo capsídeo para a detecção de anticorpos presentes no paciente. Para demonstrar essa versatilidade na forma de detecção, selecionei alguns trabalhos para detalhar a metodologia, dentre eles, este trabalho que foi quantificado o enterovírus 71, que é o vírus causador daquela doença mão-pé-boca. Nesse trabalho, foi utilizada a proteína do capsídeo como biomarcador e a imobilização do anticorpo anti-enterovírus 71. Aqui, o vírus foi detectado completo, o vírus inteiro. E eles chegaram no limite de detecção de 67 partículas por ml em alguns minutos. Então, além de ser muito sensível, um teste muito rápido, detectando o vírus de forma inteira, sem necessidade, então, de alguns passos experimentais para tratamento da amostra. Passando esse limite de detecção, que aqui é o sinal do SPR em função da concentração do vírus, foi possível, então, determinar o limite de detecção de 4,8 picogramas por ml. Uma outra estratégia, um trabalho muito recente, foi utilizado o SPR para detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2.
Nesse trabalho, publicado agora em 2020, foi utilizada a proteína do núcleo capsídeo do vírus como captador. Essa proteína foi imobilizada sobre a superfície do biochip e, ao injetar amostras de soro de paciente, esse biochip foi capaz de reconhecer a presença do anticorpo em amostras de baixas concentrações até de 100 nanogramas por ml. Então, seria um método rápido e prático para diagnosticar a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Um outro trabalho com um tema também bem atual é esse trabalho de diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave por SPR. A estratégia utilizada aqui foi de imobilizar o antígeno com peptídeo ligante ao ouro. Então, o peptídeo do antígeno foi modificado para que ele tenha uma alta afinidade ao ouro e que pudesse ser, portanto, imobilizado na superfície do biochip. Ao inserir a amostra de paciente, você consegue detectar, então, o anticorpo anti-antígeno da superfície do coronavírus. Portanto, as aplicações clínicas em diagnóstico é muito ampla, né? A diversidade das aplicações clínicas do SPR em diagnóstico, principalmente das infecções virais, é muito ampla. E além disso, o SPR pode também ser utilizado para descobertas de tratamentos. Então, eu posso utilizar o SPR para identificar receptores e ligantes do vírus presentes numa célula humana, por exemplo, envolvidos no processo de infecção. Para que o vírus infecte a célula humana, por exemplo, ele precisa reconhecer alguma molécula da superfície da sua célula. Então, reconhecendo qual é esse receptor, é possível criar, imaginar algumas moléculas para bloquear essa infecção e, portanto, com isso, desenvolver agentes terapêuticos. Então, essa seria uma aplicação também para o SPR. Esses agentes terapêuticos podendo também ser vacinas. Então, o SPR tem uma ampla utilidade no desenvolvimento e na produção de vacinas. No desenvolvimento de vacinas, o que a gente consegue tirar de informação do SPR pode ser útil para elucidar o mecanismo de infecção. Eu posso fazer um biochip e, por meio de injeção de diversas moléculas, reconhecer qual é a afinidade entre os possíveis receptores e a afinidade entre possíveis bloqueadores desse reconhecimento. Portanto, eu posso também encontrar, por meio de estudos de SPR, inibidores para essa infecção, avaliar a eficácia de uma vacina e, mais do que isso, avaliar a eficácia da vacina acompanhando possíveis mutações do vírus. Então, o SPR ele pode atuar na engenharia de vacinas, permitindo uma melhor comunicação para avaliar a resposta protetiva. Então, será que essa vacina que está sendo desenvolvida, ela realmente está gerando uma resposta protetiva? Posso avaliar também a constância dessa ativação da resposta, tanto na imunidade humoral quanto na celular. Identificar epitopos virais, sendo proteínas ou peptídeos, e com isso avaliar a indução de produção de anticorpos que sejam amplamente reativos. Então, não basta produzir anticorpos, você precisa estudar se esses anticorpos seriam amplamente reativos, o que vai, então, questionar a interação, a força de interação entre as moléculas, o reconhecimento e a força de interação. Uma vez que a vacina foi desenvolvida, para produzir a vacina eu preciso de uma padronização e uma validação. O SPR pode trazer a caracterização física, biofísica complementar
permitindo o conhecimento mais profundo da biologia estrutural. Então, demonstrando a aplicação do SPR no desenvolvimento de vacinas, eu trouxe alguns trabalhos, por exemplo, neste trabalho, onde foi feita uma varredura de uma grande diversidade de peptídeos em busca de possíveis epitopos para o vírus de HIV, buscando então o desenvolvimento de uma vacina. Nesse trabalho foi feita uma variação sistemática da localização e do número de pontes de sulfetos no peptídeo V3. Esses peptídeos foram imobilizados sobre o prisma e foi estudada a cinética de afinidade com o anticorpo, sendo possível então identificar com quais grupos desses peptídeos que tinham essa variação de localização e número de ponte de sulfeto, o anticorpo se ligava mais e com maior afinidade. Uma vez que a gente passa para a produção da vacina, por meio do SPR é possível monitorar a qualidade dessa vacina de forma rápida e sistêmica, realizar esses ensaios antes de liberar cada novo lote e, além disso, adaptar também esses testes rapidamente para novos tipos de vacina, especialmente quando ocorre mutação do vírus. Essas vacinas podendo ser tanto as recombinantes, as de atenuação e as de inativação. Um exemplo do uso do SPR na produção de vacina, eu trouxe esse trabalho onde a vacina desenvolvida é a vacina contra o vírus influenza. Qual é a grande vantagem do SPR nesse tipo de estudo? Nesse trabalho, foi enfatizado o fato de que, no desenvolvimento e na produção da vacina contra o vírus influenza, o antígeno ele é quantificado pela concentração de hematoglutinina, por meio de ensaio imunoquímico. O que é um ensaio imunoquímico? Ele requer a imobilização de anticorpos. Esses anticorpos irão reconhecer o antígeno e, em seguida, um anticorpo marcado por uma sonda fluorescente irá reconhecer esse antígeno. Então, a presença do antígeno ela é indiretamente determinada e levando, portanto, além da desvantagem de especificidade, de baixa especificidade, a desvantagem do longo tempo para determinação dessa análise. O SPR ele traz a redução do tempo de manipulação, que diminui também a possibilidade de contaminação da amostra, e a quantificação simultânea de 3 subtipos em um único ensaio. Então, a estratégia utilizada pelos pesquisadores foi a seguinte: a hematoglutinina ela foi imobilizada na superfície do biochip, que estava funcionalizado com dextrana, permitindo aí, então uma imobilização de grande quantidade de hematoglutinina na superfície. Essa hematoglutinina ela é reconhecida por anticorpo presente no soro. Então, uma vez que o vírus está presente na amostra, os anticorpos estarão ligados aos vírus e, portanto, a ligação com a hematoglutinina imobilizada sobre o prisma será baixa. Foi feita a imobilização na proteína de hematoglutinina de 3 subtipos do vírus, H3N2, H1N1 e B. Os anticorpos livres em uma solução de antígeno do vírus e soro específico para cada tipo de vírus influenza reconheceram então as hematoglutininas na superfície do biochip. Essa estratégia permitiu com que, caso o vírus estivesse presente, quanto maior a infecção, maior a quantidade de vírus presente e menor a quantidade de anticorpo livre para se ligar no biochip. Portanto, aqui, quanto menor o sinal,
maior a concentração de vírus na amostra. Utilizando esses diferentes tipos de proteína recombinante, em um único ensaio, foi possível determinar qual tipo de vírus estava presente. Então, a quantificação ela foi feita de forma simultânea para os 3 subtipos do vírus, com alta regeneração, já que quanto maior a presença de vírus, menor a interação no biochip, precisão, sensibilidade e rapidez, e um limite de detecção menor que meio micrograma por ml para os 3 subtipos. Então, eu fecho com isso as aplicações clínicas, alguns exemplos das aplicações clínicas do SPR. Vou entrar agora numa outra aplicação do SPR, que é a aplicação que eu utilizo no meu grupo de pesquisa. O SPR no meu grupo de pesquisa ele é utilizado para estudar as interações de nanomateriais com biomoléculas em membranas. Esses estudos eles são de extrema importância para o desenvolvimento de terapias baseadas no uso de nanomateriais e no estudo de nanotoxicologia. Eu consigo estudar, por meio do SPR, a interação de nanopartícula com receptor celular, com proteínas e com membranas. Então, por exemplo, eu posso modificar e criar um biochip com proteínas do soro, ou então modificar um biochip com membranas biomiméticas, de diferentes composições. E em cima desse biochip, injetar as nanopartículas. Aqui nesse trabalho, por exemplo, foram injetadas partículas metálicas. No caso, as partículas de prata e também de ouro. Por que é interessante conhecer quais as proteínas essas nanopartículas reconheceriam no soro humano? Bom, porque já é muito conhecido que o primeiro evento que acontece quando uma partícula está no sistema biológico é a criação na superfície dessa partícula de uma coroa de proteína. E essa coroa de proteína vai definir a atividade biológica dessa partícula, tanto sua atividade terapêutica quanto a sua capacidade tóxica. Então, nesse trabalho, foram modificados os biochips com diferentes proteínas do soro e em uma injeção de nanopartícula já foi possível reconhecer quais proteínas têm maior ou menor interação com as nanopartículas de ouro. Portanto, esse tipo de ensaio permite conhecer ou inferir sobre a composição da coroa de proteína dessas nanopartículas, uma vez que elas sejam injetadas no sistema biológico. Uma outra aplicação é utilizar as nanopartículas injetadas sobre membranas de diferentes composições. Então, nesse trabalho, as membranas foram construídas com fosfatidilcolina e com fosfatidilcolina contendo colesterol. Foi possível observar que as nanopartículas de ouro interagem mais com a membrana quando o colesterol está presente. O que é possível, então, pensar de um resultado assim? Que as nanopartículas elas têm preferência para dissolver em regiões com colesterol, o que seria, então, traduzido para um evento de interação da nanopartícula com as balsas lipídicas, que é conhecida que contém grande concentração de colesterol na membrana celular, ou que essas partículas agregam na superfície da membrana, em regiões onde há colesterol. O que eu posso também avaliar em relação ao nanomaterial é o efeito que pode ter a funcionalização da superfície da nanopartícula nas interações que elas podem ter, por exemplo, com membranas. Nesse trabalho, nós avaliamos qual a alteração que acontece quando uma camada de lipídio é colocada na superfície de nanopartículas de sílica. Então, foi observada, após a injeção das nanopartículas nas diferentes membranas com composição variada, qual a interação dessas nanopartículas sem
o recobrimento lipídico e com o recobrimento lipídico. As nanopartículas com recobrimento lipídico, elas apresentaram menor interação do que as partículas sem recobrimento, tanto em membranas contendo alta concentração de fosfatidilglicerol, quanto em membranas contendo alta concentração de dioleilfosfatidilcolina. Calculando então a densidade de adsorção em cima das duas membranas, foi possível quantificar essa extensão de adsorção, sendo maior da nanopartícula sem recobrimento e menor da partícula com recobrimento lipídico. Tendo esses resultados, foi possível criar uma hipótese do que estava acontecendo com as nanopartículas após estarem em contato com a membrana celular. O que foi pensado? Como as nanopartículas sem recobrimento, elas são suscetíveis à agregação, elas podem estar adsorvendo na superfície da membrana e as injeções sucessivas de nanopartículas levam ao aumento da agregação na superfície dessa membrana. Já as nanopartículas com recobrimento, elas são menos suscetíveis à agregação. Portanto, uma vez adsorvida na membrana, elas permanecem na membrana, as injeções sucessivas não causam agregação e, portanto, não observamos as variações de reflectividade aumentando, e em seguida elas seriam, então, internalizadas de forma individual. Portanto, fazendo um experimento de SPR com membranas, é possível inferir sobre a interação das nanopartículas com a membrana celular e, com isso, sobre a internalização celular das nanopartículas. Então, por meio de um experimento como esse, de nanopartículas com membranas, a gente consegue inferir se a partícula ela seria ou não internalizada na célula, ou se ficaria, como nesse caso, apenas absorvida na superfície, ou se ela se agrega na superfície da membrana, porque nós podemos fazer injeções sucessivas dessas partículas, e se o sinal continuar aumentando, significa uma agregação das partículas, e no caso de agregar, essas partículas elas seriam então internalizadas como agregados em grandes vesículas. Para o nosso estudo, então, foi observado que aquela hipótese estaria correta, porque nos ensaios in vitro de internalização celular, foi observada que as partículas sem recobrimento e, portanto, que internalizariam agregadas, elas estavam presentes como agregados em grandes vesículas dentro da célula, e as partículas que estavam recobertas por lipídio estavam espalhadas pelo citoplasma da célula. Com isso, nós conseguimos perceber que o SPR pode ser uma forma de avaliação rápida e prática da interação das nanopartículas com células. Esses estudos de nanopartículas e das suas interações com biomoléculas e membrana, eles são extremamente interessantes para quem trabalha com drug delivery, porque essas interações vão modificar a capacidade terapêutica da nanopartícula, podem acarretar numa nanotoxicidade, e também é interessante para quem trabalha com essas nanopartículas como agentes antimicrobianos. O primeiro evento que acontece em nanopartículas desenvolvidas para serem agentes antimicrobianos, ele é um evento de interação das partículas com a parede celular da bactéria. Portanto, cada bactéria tendo uma composição diferente de lipídios, essas membranas podem ser mimetizadas em cima do biochip, e a interação da partícula em estudo, em desenvolvimento, pode ser estudada de forma prática e precisa em cima da superfície do biochip. Por fim, vou falar um pouquinho para vocês por que o SPR consegue ser tão versátil e como que ele pode ser ainda mais prático. Esse biochip ele pode vir apenas como ouro ou também com uma funcionalização química. Então, a forma como eu ligo cada tipo de molécula na superfície do ouro
ela vai depender apenas de um pouco de criatividade. Então, esse superfície do biochip pode vir apenas como ouro, que está recobrindo a superfície de vidro, ou já modificada com alguma química, um grupo químico, que permita ligar ácido nucleico, proteína, peptídeo, carboidratos, ou até vir já modificada com algum anticorpo capaz de imobilizar proteínas de interesse. Então, com isso, eu concluo essa apresentação e gostaria de ter deixado para vocês a informação de que, ao pensar em SPR e SPR com imagens, nós precisamos pensar na versatilidade de aplicação. Então, basta ter um problema, uma boa criatividade para criar um sistema de interação, modificação de superfície e forma de injeção da amostra a ser analisada, podendo estudar podendo estudar diversas interações diferentes, desde DNA com DNA, até nanopartículas com biomoléculas ou ligantes e célula. E essa versatilidade vai levar, então, a obter informações biofísicas cruciais no estudo de biossegurança, nas aplicações clínicas, tanto diagnóstico quanto no desenvolvimento de terapias, como, por exemplo, as vacinas, no estudo da nanotoxicidade, permitindo desenvolver nanomateriais para drug delivery ou como agentes antimicrobianos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Aqui está o meu contato, me disponibilizo para tirar dúvidas e para quem tiver interesse em conhecer o equipamento que está no meu laboratório, também é só entrar em contato. Muito obrigada. Vamos lá para a primeira pergunta, do Gustavo Barbosa, que nos acompanhou pelo YouTube. Ele pergunta qual o custo-benefício do SPRI comparado a outros métodos no diagnóstico em geral, e se isso vai depender da produção da molécula aderida ao biochip. Bom, vai depender das duas coisas. Vai depender da molécula, porque é aplicada a diversos sistemas diferentes. Então, por exemplo, se você vai usar proteína recombinante, o gasto principal seria na produção da proteína recombinante. Mas, pensando que qualquer que seja a estratégia utilizada, você iria precisar dessa proteína. Então, comparando com o método ELISA com diferentes outros métodos imunoquímicos, o custo-benefício ele é realmente muito baixo, né? Porque você tem um grande benefício e pouco custo. Você acaba conseguindo analisar um maior número de amostras, o biochip ele é reutilizável, o que não acontece com uma placa de ELISA. A placa de ELISA ela é facilmente contaminável, né? Porque você tem várias etapas de manipulação da amostra, você precisa de um tempo maior, precisa de preparar a amostra e de medir num leitor de placas o sinal de fluorescência. Então, eu considero o SPR muito mais prático e o custo-benefício realmente muito baixo. Vamos lá. A próxima pergunta vem da Cristina Andrade, também feita pelo YouTube, nos acompanham pelo YouTube, e ela pergunta como é feita a funcionalização do biochip, qual a complexidade? Então, a complexidade ela é baixa porque alguns biochips eles já são comercializados com alguma funcionalização química, como eu mostrei naquele último slide. Mas depende muito assim, da criatividade do pesquisador. Eu posso adquirir o prisma só com ouro e utilizar de diversas químicas diferentes, né? Eu mostrei algum trabalho, aquele de seleção de célula de linfócito B, ali eles utilizam um método eletroquímico desenvolvido pelo grupo de pesquisa. A molécula ela é modificada com pirrol, e o pirrol é ligado por uma reação eletroquímica em cima do ouro. A próxima pergunta vem do Túlio César, que nos acompanhou pela plataforma do ClickMeeting. Ele pergunta como monitorar
se o material a ser depositado não está formando agregados e não distribuídos uniformemente na superfície. O material, no caso, sendo nanopartícula, eu não sei se nanopartícula ou proteína, mas de qualquer forma, dificilmente você conseguiria monitorar no equipamento de SPR sem imagem. Aí que está o segredo de usar o SPRI. Você consegue observar a imagem em tempo real, da imagem real, então seriam vistas manchas em cima desse biochip, e nas imagens diferencial também. Você consegue ver pontos em que tem uma aglomeração da sua amostra, que não seria então uma interação. E por último aqui para a gente fechar, uma pergunta da Eliane Correia, e ela pergunta, no diagnóstico do coronavírus ou outros, você acredita que poderia ser realizado no ponto de atendimento para testes em massa? Sim, seria uma forma prática de utilizar. Inclusive, uma das referências que eu trouxe como exemplo foi sobre isso, né? Uma detecção muito rápida, porque é questão de minutos. E como você consegue regenerar a superfície do biochip, então, tendo o equipamento lá, você coloca a amostra, acompanha o sinal e você consegue usar controle. Então, a possibilidade de ter um falso positivo, um falso negativo é muito baixa. Você acompanha isso em tempo real, em minutos. O resultado sairia ali, o paciente está na sua frente, você coloca o soro, consegue observar se está presente ou não o anticorpo anti-coronavírus, por exemplo. Professora Daiane, mais uma vez, em nome da Auriba, gostaria de agradecer a sua participação, abrilhantou muito o nosso programa de webinars aqui. Agradecer a todos que nos acompanharam, tanto pelo Click Meeting como pelo nosso canal no YouTube. Fiquem ligados que em breve vamos divulgar a agenda dos próximos eventos, das próximas aulas. Nos curtam lá nas nossas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos, obrigada pelos comentários também positivos.